Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadoto e tenho aqui comigo Érica Magrice, o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Hello! E aí, Vagnão, tudo bem? Beleza? Oi, Érica. Eu tô sempre muito bem. Eu não sei de você, viu, Betão? Mas eu aqui treinando muito, diariamente, bichão, assim. Eu tô treinando bastante, viu, cara? Pô, tô impressionado com a minha disciplina. Nossa, você não sabe a mim, então eu não vou nem contar para não chatear vocês. E hoje, pessoal, nós iremos falar sobre as competições indoor, que atualmente, devido à Covid-19, vem ganhando espaço entre os atletas amadores e profissionais. Algumas plataformas interativas, como o Zwift e o Ruvi, têm disponibilizado percursos para os organizadores de prova realizarem alguns eventos e competições. Estas competições vêm premiando atletas profissionais e amadores, inclusive distribuindo vaga para campeonatos mundiais de 70.3, como no caso da marca Ironman. Já rola nos bastidores o questionamento da validade destes eventos e dados gerados, principalmente com os amadores. Temos aqui hoje Luísa Batista, que é uma das principais triatletas profissionais brasileiras da atualidade e está disputando uma vaga para as próximas Olimpíadas em Tóquio, agora em 2021. Luísa, que foi medalhista de ouro nos últimos Jogos Pan-Americanos do Chile, além de ser integrante da seleção brasileira de tri nos últimos 7 anos, tem diversas outras conquistas pelo Brasil. Antes de entrar no tema principal deste podcast, eu vou pedir licença aqui aos ouvintes para fazer uma pergunta a Luísa sobre as Olimpíadas. Como você tem encarado este momento, Luísa, sabendo que você é uma forte candidata à vaga olímpica, como está esse processo? Vamos lá, Luísa, vamos começar. Vai, já essa bombinha para você. Antes de mais nada, muito obrigada aí pelo espaço para a gente estar conversando hoje. É uma honra estar participando aí do podcast e vamos lá, vamos bater um papo legal hoje. Bom, já começando sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Foi algo que pegou a gente de surpresa, essa pandemia como um todo, né? Foi algo que, poxa, acho que tem mexido bastante com a gente, lógico. Não tem como você não ficar um pouco preocupado e repensar em um monte de coisa, né, por conta dessa pandemia. Mas de uma forma geral, a gente tem se mantido bem motivado, né? Acho que só o fato de a gente poder competir e representar o país aí no que há de maior, né, dentro do esporte olímpico, faz com que essa motivação continue no dia a dia, né? Eu acho que esse é o principal, acho que é um período em que a gente está conseguindo se manter treinando relativamente bem. Hoje a gente pode até se aprofundar sobre isso, mas triatlo acho que é uma modalidade um pouco privilegiada, né? A gente tem como treinar a bike indoor, a corrida também na esteira, então a gente se manteve treinando mesmo quando toda a pandemia começou. E a natação, que a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente ainda conseguiu se manter treinando, né? Talvez não o ideal, mas conseguiu manter alguma rotina. Então, de modo geral, acho que é lógico que eu fico chateada, às vezes vendo alguma situação assim de, poxa, não tá competindo, mas eu acredito muito no processo de desenvolvimento como atleta. Acho que se manter treinando agora é essencial e a motivação não falta, óbvio, né? Acho que por estar muito perto da vaga, e eu tô tentando olhar para um lado positivo. Eu acredito que com um ano a mais eu vou estar mais experiente, vou estar mais madura e quem sabe aí com um ano a mais eu consiga fazer mais bonito no ano que vem do que faria esse ano. Vai fazer lindo, com certeza, não tenho dúvida. Eu fico muito feliz de conversar com você. Eu já te conheço há um bom tempo, te vi um pouquinho menor, um pouquinho lá atrás. Já participamos de algumas coisas juntos. Eu fico muito feliz de ver aonde você está conseguindo chegar. Muito mesmo, viu? Parabéns. Legal, Spadoto, obrigada. Luísa, um prazer ter você aqui no podcast também. Deixa eu te dar oi, né, de verdade aqui. E queria entrar já um pouquinho mais no nosso tema das competições. Eu sei que você recentemente foi convidada e participou do eSports, né, da Super League. Eu acho que foi esse o nome que eles deram. Foi essa competição de atletas profissionais que rolou lá no Zwift. Conta pra gente como é que foi receber esse convite. Você já tinha participado de algum tipo de prova virtual desse tipo? Conta um pouquinho como é que foi a experiência.
Oi, Erika. Sim, acho que nas últimas 2 semanas, né, a gente pôde participar aí dos eventos da Superliga e do eSports. Foi uma iniciativa bem bacana que, na verdade, a Superliga Internacional tomou, né, de tentar manter a gente motivado, manter a gente competindo, até manter a modalidade, acho que na mídia de alguma certa forma, né, porque a gente não tá tendo muito mais notícias aí sobre eventos de triatlo. Então foi uma iniciativa bacana e eu achei bem legal assim participar, porque foi algo que manteve bem a automotivação. Eu consegui atingir alguns índices assim na prova de potência de 1 minuto, de 5 minutos, que na rua propriamente dita eu não consigo atingir, né? Na rua você tem que estar prestando atenção, a parte técnica e tudo mais. Então pensando só na potência em si, como esse evento foi possível tá mantendo, foi legal, né? Foi bem bacana. E o mais importante, acho que me trouxe uma confiança muito grande, né? Então, quando a gente voltar, acho que para os eventos reais aí, né, na vida real, poxa, já vou estar sendo uma atleta um pouquinho mais testada. Já vi que, poxa, no evento eu consegui andar parecido lá em algumas coisas com o Lucy Charles. Poxa, se eu consegui reproduzir Andou parte muito bem. disso, foi bem bacana, entendeu? Então, se E a conseguir competição... reproduzir, vai ser bem bacana. Desculpa. A competição é mais de uma etapa, né? Ou não? Sim, foram 2 etapas esse da Superliga, né? Foram 2 terças-feiras. O feminino... E vai ter mais alguma? Da Superliga, não. A gente tem tentado conseguir a participação num outro evento que já tá surgindo aí com triatletas, que se eu não me engano acontece toda quarta-feira. Que é dentro do Zwift também. Também dentro do Zwift. E o que você achou da pontuação da prova? Como é que foi esse formato de pontuação? Eu vi algumas provas que... Eu não sei se foi o caso da prova do Super League, mas que eles davam pontuação por tipo, sei lá, tem um trecho que daí os 3 primeiros ganham mais pontos. E depois você tem uma pontuação pela posição que você chegou no fim, né? Não sei se era assim também. Sim, tinha esse formato aí dos cons. Eu acho que foi algo muito bacana, assim, pra prova, né? Porque trouxe uma dinâmica bem diferente do que você só sair e ficar no pelotão e ir pra chegada. Então teve uma intermitência muito grande, o tempo todo a gente tinha que estar atacando, tá aprendendo com o jogo também, né? Porque o jogo tem algumas manhas aí, eu acho que eu não consegui pegar tudo ainda, melhorar um pouquinho, mas eu tenho que praticar mais. Mas isso foi muito bacana, porque daí realmente reproduziu o que acontece dentro da prova de triatlon olímpico hoje, né? Apesar de não ser a vida real, assim, a gente vê que no triatlon olímpico o tempo todo tem curva, ataca. As provas são bem técnicas, tem percursos que pedem essa capacidade, né? Eu quero saber o que é curva tá. Curva tá. Ataca. E, poxa, esse formato com os cons foi algo que a gente conseguiu reproduzir um pouquinho isso, essas potências mais altas dentro do evento como um todo, né? Então acho que foi realmente bem bacana, assim, para estar mantendo um estímulo que deixa a gente muito próximo do que acontece na prova real aí. Entendi. E quais foram as suas maiores dificuldades em se treinar? Você chegou a treinar específico para esse tipo de evento? Como é que foi isso, Luísa? Não, na verdade, assim, a gente... Foi uma improvisação enorme, né? Porque, na verdade, eu não tenho o rolo Smart, eu já tinha participado de um outro evento, mas sem o rolo Smart. Eu brinquei que foi o Smart Dedo, né? Porque daí eu via que ficava... a subida, tentava baixar a marcha para deixar um pouquinho mais pesado e o Avatar conseguia andar com as meninas da frente. Só que tinha um delayzinho, né? Então, poxa, o Rolo Smart já faz esse trabalho para você, fazendo isso com você visualizando o que estava subindo, descendo e tudo mais. Esse delay fez com que eu gastasse, acho que, muito mais energia que as meninas e no fim eu não consegui nem ir pro sprint final, né, da brincadeira. Então, poxa, eu consegui treinar uma vez só, né, com o Rolo Smart. O Messias, que é aqui do César também, ele emprestou o rolo, ele fez esse favor para mim. E agora é um equipamento que eu vou correr atrás, porque eu acho que a gente
com essas provas a gente aprendeu bastante coisa e acredito que dê para reproduzir muita coisa da vida real nesses eventos, né? Então acho que pode ser uma ferramenta a mais aí de trabalho pra gente. Com certeza, o pessoal que tá ouvindo aí, que quiser ajudar a Luísa com o rolo Smart também. Estamos aceitando. Estamos, exatamente. A gente aqui gosta bastante do rolo Smart. Daí agora eu fiquei curiosa. Então, eles exigiram esse padrão de equipamento? Foi exigido um padrão de equipamento, tanto de rolo quanto de potencímetro, para participar ou não? Eles tinham acesso a essas informações? Como é que ficou? Não, foi exigido, né, que você tivesse com aquele rolo Smart no qual você encaixa o câmbio no cassete, não é? O Direct Drive, você tira a roda traseira. Isso, exato. Então eu jogo hoje com potencímetro normal, né, do pé de vela, num rolo comum, só que daí essa parte aí realmente de subida, descida, quem tem que simular sou eu mesma, assim, né, então acaba perdendo um pouquinho do que o rolo traz, né? O Direct Drive, que realmente parece o que um pouco mais com a realidade, né? Parece realmente essa interatividade, né? Exato. Ô, Luísa, você acha que depois que voltar ao normal, que a gente acabar com esse isolamento, se a gente puder sair, essas competições, elas continuam? Você acha que elas vão continuar existindo, essas competições virtuais? Ou você acha que aí é uma coisa que vai acabar sumindo? Porque, assim, eu vejo por mim, eu moro em São Paulo, né? Acabo fazendo, dos meus 4 treinos de pedal, eu faço 3 no rolo, já faz algum tempo. Porque é difícil de sair, é mais seguro fazer em casa, dá medo de sair. Eu fui assaltado uma vez, então não quero ser assaltado de novo. Mas no futuro, pela situação isso aí ajuda vocês a, num processo de treino, encaixar algumas competições virtuais dentro de um ciclo para ajudar, até pelo ganho de tempo, né, que não tem deslocamento e tudo. Você vê isso, como você vê isso no futuro? Se acaba com o fim da pandemia ou se continua como uma tendência? Eu acredito que sim, acredito que continue com uma tendência. Até um dia eu conversei com o Eduardo sobre isso, ele não vê dessa maneira, né, mas eu acho que pensando aí principalmente nas grandes cidades, como vocês aí de São Paulo, eu acho que é algo bem realista, assim, pro futuro, né? Eu acho que isso é, sim, uma tendência. Na verdade, a gente está num local bem privilegiado aqui em São Carlos, né? A gente tem acesso a parques e rodovias muito bons, é realmente muito mais seguro. Então, a gente não tinha esse costume de estar pedalando tanto indoor, a gente desenvolveu agora realmente com a pandemia. Mas eu acredito, sim, que essa será uma ferramenta que para o futuro a gente continue utilizando, né? E eu acredito que vai continuar existindo esse tipo de competição, porque você vê que houve uma adesão bem grande por parte dos atletas, né? Muitos atletas aí profissionais estão aderindo à plataforma, até para se manter competitivos. Mas esse evento da Superliga, inclusive, tem uma premiação em dinheiro, né? Então, teve uma grande parte aí dos atletas profissionais que se interessaram. E eu acredito que, tendo essa premiação em dinheiro, vai continuar tendo muitos atletas aí que vão continuar utilizando da plataforma para estar competindo, assim. E você, então, você falou que não usava tanto o rolo para treinar, que treinava mais outdoor. O que você tem sentido de diferença, assim, de treinar tanto no rolo? Porque é uma situação diferente, né? É mais quente, tem alguns poréns aí. Não, assim, eu deixo aqui a minha casa parece o Polo Norte, né? Eu congelo com ar-condicionado, ligo o ventilador e tudo mais. Deixo o mais fresco possível. Mas é também questão de costume, né? O rolo ele é um pouco mais desconfortável, acho que na rua, né? A rua você tem uma mobilidade bem maior aí em cima da bike. E no rolo você só pedala, realmente, você não tem ponto morto, né? Então, até assim, para atingir o mesmo volume que eu faria na rua, eu tenho sofrido um pouco mais aí na bike, no rolo indoor, nos treinos indoors, né? Tem que girar muito mais a perna. Porque você não para, né? Na rua ainda você sobe, faz um pouquinho de força, e depois tem um momento que você desce, dá uma descansadinha. Então você não para nunca, né? O tempo inteiro girando. Eu tenho sentido um ganho bem grande, na verdade, com esses treinos indoors. Eu acho que eu tenho atingido, talvez, assim, a melhor
fase de ciclismo que eu já tive agora, né? Tenho realmente sentido um ganho bem grande. A gente criou uma competição virtual para os atletas da TT também, para justamente motivar eles, tentar gerar uma competiçãozinha. E engraçado que uma coisa que você comentou logo no começo, que você tem atingido os seus máximos de potência de 1 minuto, 5 minutos. A gente tem notado isso muito, muito, muito nos atletas que estão competindo também. E eu acho que é justamente por isso, assim, pela competição também de você estar ali com outras, se motivando com outras pessoas, pelo fato de que você não pode parar, pelo fato de, né, você tá ali no heat of the moment, né? Eu acho que tem um ganho muito grande de treinar indoor. Eu particularmente adoro. Eu acho que o Beto pode falar bem aí, que o Beto treina 4x4 no rolo. Betão, fala pra gente as diferenças. Você que tem uma experiência grande já com o rolo, com o trainer, o que você observa, assim, em termos tanto de performance ou de evolução, né, de performance, como do nível de habilidade do rolo pra rua? Como que você vê isso, Betão? Bom, eu comecei a usar o rolo. Eu sempre tive o rolo, né? Sempre tive o rolo, mas aquele rolo simples, quando eu comecei, né? Eu comecei faz bastante tempo. Tinha um rolo simples que eu usava quando chovia, para fazer um giro em casa e tal. Aí, quando eu fui assaltado, né? Roubaram minha bicicleta, eu fiquei com medo de sair e tal, e decidi investir no rolo e comprei um Smart Trainer. O que eu percebi no começo? Eu tinha muita dificuldade, assim, de manter a potência, a mesma potência da rua, né? Eu não conseguia manter. Eu tinha muita dor nos adutores e muita dor na lombar. E exatamente pelo que a Luísa comentou ali, você não tem mobilidade, né? A bicicleta tá travada ali em cima, né? Então aí eu percebia que toda aquela mobilidade que a bicicleta tem, aquele jogo pro lado, ele ia nos adutores e na lombar. Aí depois que você consegue acostumar você vai, obviamente o corpo vai ficando treinado e vai se acostumando a essa nova postura do rolo. Eu acho o rolo hoje, assim, infinitamente melhor do que ir para ciclovia, por exemplo. Se você chegar para mim, o Flagnão me manda os treinos, e eu vejo ali um treino, cara, 2h30, 3 horas, eu começo a pensar seriamente, eu penso 1000 vezes antes de sair para ciclovia. Porque no rolo, eu sei que o rolo é o treino que você vai fazer exatamente correto, do jeito que tá ali. Eu sou um cara que gosta de números, você fica naquela potência dentro daquilo. Então, como qualidade de treino, eu acho que o rolo é infinitamente melhor. A vantagem do indoor é para os treinos longos e leves que você vai fazer, não digo leves, mas sei lá, você vai fazer 4 horas de pedal na estrada. Aí é a estrada, 4 horas ali só girando no rolo, acaba ficando chato, né? Porque esses treinos intervalados no rolo passam muito rápido. E aí você tem um ganho. Eu vejo um ganho no ciclismo, assim, absurdo por treinar no rolo. Meu ciclismo nunca foi muito bom, né? Mas é um ciclismo que eu acho que melhorou bastante treinando no rolo. Acho que o rolo ajuda demais nisso, além do ganho de tempo, pra gente que é amador, que tem que trabalhar, tem que estar no escritório, pode começar à noite, se quiser, de madrugada. Então tem muitos benefícios, né? Eu acho que a gente ganha muito com o uso do rolo. Agora tem que saber, eu acho que é saber utilizar, né? Usar a ferramenta, assim como a esteira também. Tudo tem seu benefício desde que você saiba usar e converse com o seu técnico, que o seu técnico possa te ajudar a montar isso também, né? Porque não dá pra você achar, eu vou pedalar 30 km na rua, então eu vou pedalar 1 hora no rolo. 1 hora no rolo cansa muito mais que 30 km na rua, pelo que a Luísa falou também. Você não tem aquele ponto morto, né? Você não tem aquela descidinha que você dá uma descansada. No rolo, 1 hora é 1 hora. Você tá lá, eu suando, feito uma tampa de arroz, né? Que eu molho a sacada inteira e depois tem que lavar. Mas é um treino incrível, assim. Acho que como qualidade de treino, eu acho incrível. Existem algumas variáveis aí entre pedalar na rua e no rolo. Primeiro que a resistência é diferente, né? Você tem uma resistência das engrenagens do rolo, dependendo do rolo, que ela é alta. Muitas vezes esse atleta está num ambiente fechado. E mesmo com o ar-condicionado, com o ventilador, é diferente, né? Então você tem aí muitas vezes um aumento de frequência cardíaca, um aumento da acidose metabólica, aumento de ventilação. E isso reflete aí muitas vezes em treinar 1 hora na rua e 1 hora no rolo ser totalmente diferente, né? Um ponto importante que eu queria saber, Luiz, é o seguinte: vocês muitas vezes podem competir com atletas que moram em alguns lugares, por exemplo, na altitude, ou mesmo se você está
competindo num ambiente extremamente fechado, né? E o outro atleta tá competindo no rolo, mas tá na varanda dele, por exemplo, no quintal da casa dele aberto, possivelmente ele tem uma vantagem. Por acaso, o pessoal da organização comentou com vocês alguns critérios que foram exigidos ou não? Eles deixaram livre e só realmente comentaram sobre o rolo? Não, esses critérios eles deixaram realmente livre. A gente sabe que, poxa, quem tá na altitude está numa desvantagem tremenda, né, com relação a quem tá aqui embaixo. Quando a gente vai pra altitude é muito mais difícil realmente você fazer a força que você faz aqui, né, mas eles deixaram realmente livre esses critérios e, putz, acaba sendo realmente uma vantagem para quem tá em situações mais tranquilas, né? Então, pensei, a gente aqui tá treinando a nível do mar, poxa, temperatura influencia, se aqui no Brasil a gente tá no verão, ou na Grã-Bretanha, se for o inverno deles, já faria uma grande diferença também, né? Principalmente para a temperatura ambiente, mas ficou realmente livre. Isso é algo que, poxa, para essas competições a gente sabe que acaba não deixando de 100% justo, né? Mas os parâmetros que eles pediram é que as pessoas fossem realmente sinceras no peso, né? Porque interfere diretamente na relação peso-potência. Eles pediram foto? Pediram para mandar foto da balança ou alguma coisa assim? Eles não pediram, eu achei legal de estar fazendo. Eu tinha visto num outro evento alguns atletas fazerem. Os brasileiros aderiram bem, assim, eu vi que vários estavam fazendo também, assim, às vezes um videozinho de peso no dia da prova, algo assim. Eu vi o seu vídeo, Luiz. A Luísa fez o videozinho lá, pesou um pacote de arroz. Conseguiu? A balança conseguiu mexer alguma coisa, não? Não, Luísa usa aquelas balanças de medir farinha pequenininha, nem pega ali. Louco. E outra coisa que eles pediram foi realmente que o rolo fosse direct drive pra ter realmente essa interatividade maior com o jogo, né? Foram coisas pra tentar, pelo menos, que fique um pouco mais justo, assim. Mas a gente sabe que existe, assim, alguma diferença, principalmente de local pra local, né? Para não ter aqueles problemas igual teve no Amador, né? O cara bater o recorde da meia maratona na prova. Você ficou sabendo disso, Luísa? Não fiquei sabendo, não. Betão, explica pra ela, porque eu acho que ela não viu isso. Explica pra ela o que aconteceu pra eles entenderem. Também é uma bizarrice tão grande. A gente tem esse o Ironman VR agora, né? Que são essas provas virtuais do Ironman, que o cara corre, pedala no rolo, corre na esteira ou corre na rua da casa dele e depois ele manda pra lá e os caras validam o resultado. Pô, e teve um sul-africano que bateu o recorde mundial da meia maratona na prova. Né? O cara correu, acho que eu nem lembro quanto foi que ele correu. Não sei que ele pedalou pra 50 e pouco de média e correu pra. Acho que nem sei quanto foi o que ele correu, Wagner. Você lembra o tempo? A gente passou ali. Não, sei que ele bateu o recorde, 58, eu não lembro. Uma coisa assim. E aí a gente tá vendo isso direto, né? Cara que, pedala pra 48, 55 de média. Aí você vai buscar o histórico do cara de atleta, o cara faz um meio Ironman pra 5 horas e 30, que não é demérito nenhum, né? Mas é impossível o cara fazer um meio Ironman em 5 horas e 30 e depois pedalar pra 50 de média, né? Mas pelo menos no profissional não aconteceu isso, né? A gente não viu ainda isso. Isso é um dos pontos bem importantes, assim, que eu queria tocar. O quanto você acha que essas competições, Luísa e Beto também, depois... elas são realmente fidedignas, ou seja, aqueles dados ali estão representando um esforço real. Por tudo isso que eu te falei, seja por ambiente fechado, seja pela localização do atleta, seja por equipamento utilizado que são diferentes, seja por medidor de potência, que muitos deles, dependendo do ambiente, eles têm ali uma alteração devido à temperatura. Então, como eu estou falando de equipamentos diferentes, quanto você acha que realmente isso é real, Luísa? Bom, é o que eu falei, ele realmente não é a realidade, né? É algo que pode auxiliar a gente se manter motivado e se manter treinando nesse período. E tem várias características similares, mas também não simula a prova 100%, né? Mesmo porque a bike tem outros aspectos técnicos e tudo mais. Mas apesar de estar diferente, assim,
acho que o atleta, na verdade, o que ele mais tem que buscar é comparar ele com ele mesmo, né? Então, poxa, o que eu saí satisfeita da prova não foi... Poxa, teve, lógico, o fator de competição, mas foi olhar para meus 5 minutos e falar assim, caramba, olha que eu atingi aqui. Tipo, nunca na vida eu atingi isso aqui, entendeu? Isso que eu acho que é bacana, você usar essas competições para parâmetros para você se avaliar e se comparar a longo prazo, entendeu? E aí a competição acho que vem mais como um estímulo extra para que você realmente esteja atingindo isso. Então o atleta deve se comparar com quem mesmo, Luísa? Só pra gente entender aqui. Vou deixar muito claro para todo mundo. Com você mesmo. Sensacional, sensacional. Sensacional. Entrando nesses pontos positivos e negativos aí desse treinamento ou das competições no rolo, o Wagner até comentou das diferenças de potencímetro. Eu queria fazer uma nota aqui que eu tava lendo que o Zwift ele anda conversando com todos os fabricantes de rolo também para tentar chegar num denominador comum, porque a própria plataforma sabe que tem diferenças, reconhece que existe diferenças entre os rolos e entre as potências, que não tem um padrão mesmo, assim, e pode de fato dar diferença. E daí eu acho legal a gente só pontuar que nas competições virtuais você perde, né, Luísa, toda essa parte assim de estratégia, a sua habilidade em cima da bicicleta ela não é levada em conta, então isso é um ponto negativo, eu acho, né? Se sua internet cair, você tá ferrada. Se o seu marido puxar o cabo do rolo lá, igual o Tim O'Donnell fez com a Mirinda Carfree, já era, né? Então, assim, você tá um pouco à mercê dessas coisas. Por outro lado, que nem eu já tinha falado, eu acho muito legal esse esforço físico e mental ali 100% em 100% do tempo ali que você tem que dar na prova, né? O Brás estava do seu lado nas etapas? Na primeira etapa ele tava, na segunda não. E na segunda, esse vagabundo, onde ele tava? Ele devia estar em reunião. E como que foi ter o técnico ali o tempo todo do lado motivando? Ou não tê-lo. Ou não tê-lo, né? Na verdade, eu gostei bastante quando o Eduardo pôde vir, porque ele tava me orientando, assim, ao extremo, né? Então, poxa, quando às vezes eu tava lá fazendo força e não conseguia ver o númerozinho ficando laranja de alguma menina tentando atacar. Aí o Eduardo falou assim, ela tá atacando. E a gente sabe que tem um delayzinho, né? Então, poxa, se a menina tava atacando, você já tava em 3 segundos atrasada, né? Então você já tinha que começar a sprintar rápido e essa informação veio muito rápido por conta do Eduardo. E eu acho que outra coisa que foi muito bacana dessa competição indoor, né? Porque na prova em si, o Eduardo às vezes vai viajar com a gente, acompanha, só que ele vê a gente em cima da bike no momento em que a gente passa lá, né? Então, poxa, passa no ponto dele, é circuito, então passa lá, sei lá, 8 vezes na frente dele. São aqueles 8 momentos que ele vai ter contato lá comigo. Aqui na prova indoor, não. Ele pode ver exatamente tudo que acontecia comigo a todo momento. Então, por exemplo, teve um ataque, eu tentei reagir, minha frequência foi lá pra cima e caraca, o Eduardo falou assim, não, Luiz, agora respira. E aí ele tava lá me dando informação direta, ele falou assim, ó, seu limiar é tal, pedala tipo abaixo disso, olha seu coração recuperando. Então, ele pode me ver exatamente, tipo, como eu reagia a cada momento, e internamente também, né? Porque são dados que, poxa, na prova eu não consigo, eu não vou fazer com frequencímetro, né? E, poxa, ele viu exatamente como o meu corpo reagiu dentro da competição. E isso foi muito bacana que essa experiência aí no Zwift trouxe também. Uma coisa muito bacana que todo mundo acha que às vezes que o atleta, principalmente de provas standard, que ele controla muito as variáveis, né? Quando a gente sabe que muitas vezes dentro da prova é uma prova técnica, né? Eu não posso, por exemplo, deixar aquele atleta escapar e eu falar, olha, minha frequência tá X ou minha potência está Y. Conta pra gente um pouquinho com a sua experiência, como que é essa dinâmica de prova, tá ali dentro e assim, sem teoricamente os parâmetros visuais, só a sua sensibilidade, a sua percepção de esforço, Luísa? Não, a gente percebe realmente isso, né, que as provas da ITU estão cada vez mais, ficando mais técnicas, cada vez mais curvas, você tem uma intermitência muito grande dentro da prova, não é mais
algo aquele constante, assim, não é tipo, vai 10 km e volta 10 km, não. É o tempo todo, assim, com o coração na boca. E a gente realmente não controla, né? Porque a interferência dentro da prova são com as outras meninas. Então, se tem alguém que tá sprintando, tipo, você tem que ir junto. O fato de ter o vácuo liberado faz com que você esteja o tempo todo nessa intermitência. Você não tem... Não é mais fácil, eu acho, o vácuo ser liberado dependendo do seu posicionamento. Então, hoje é isso que eu falo, né? Às vezes essas competições virtuais conseguem simular algo tipo da perna, mas ainda não conseguem simular a parte técnica ou até a parte tática da prova, né? A gente vê que dentro da competição do triatlon olímpico, você tá bem posicionado no pelotão, é essencial. E para que essa intermitência seja menor. Às vezes você tá puxando o pelotão, é mais fácil do que quem tá lá atrás por último, entendeu? Porque apesar do vácuo ser liberado. Então isso é algo que a prova virtual não consegue simular, mas que a gente sabe que existe também. Claro. Beto, alguma pergunta? O Luiz estava falando, eu lembrei, eu tenho as minhas frases antigas, né? Eu lembro de uma vez que quando o Chris McCormack largou o Ironman para tentar ir para a Olimpíada de Sydney, acho que foi, né? Você primeiro precisa perguntar se a Luísa sabe. Pensa, a Luísa. Betão, a Luísa tem metade da tua idade, Betão. Calma. É verdade. E o Chris McCormack tinha sido campeão do Ironman de Kona, né? Acho que em 2011, e aí foi tentar ir para as Olimpíadas, né? E o Lance Armstrong falou para ele que o triatlon da ITU era lavar o cabelo, secar e correr, né? Porque você molhava na água, depois entrava num pelotãozinho ali, depois corria 10 km. E eu lembro que o Chris McCormack um dia acabou a prova e falou para ele, pô, vem aqui correr com a gente então, né? Eu empresto no shampoo. Mas nunca foi, né? Então, você vê que também não é tão fácil. A gente viu também o ano passado, o Cameron Brown também tentou fazer uma prova de ITU aí, apanhou que nem cachorro, ele falou um monte também, que foi bem engraçado, ele sempre tem comentários interessantes. E aí, uma coisa que eu queria comentar da última resposta sobre a comparação, eu acho que se a Luísa pensa que a comparação dela tem que ser com ela mesma, pô, quem somos nós amadores para querer ficar iludindo, mentindo o número, né? Fazendo esses números absurdos aí na internet, pô, o cara correr a 1,13, 1,5, 1,1 nos 21 quilômetros, né? Então, assim, se a gente aprender a competir com a gente como amador, a gente dura muito mais tempo, eu acho, no esporte, né? Você tem muito mais prazer, muito menos... Acho que muito menos derrotas quando você compete consigo mesmo, né? Então acho que se a Luísa pensa isso, pô, acho que fica uma lição para todo mundo que tá com um amador aí, a baixar um pouco a bola, né? E começar a olhar um pouquinho para o que você faz e não para o que os outros fazem, né? Que é o que acaba hoje tendo esses problemas todos que a gente vê aí, que acaba sendo até uma coisa bizarra, isso que aconteceu na última semana ainda. Realmente. Luísa, como fica a questão de... Existe algum tipo de controle de doping nessas provas, não? Não, a gente tem um negócio chamado ZADA, né, se eu não me engano, que eu acho que deve fazer algum controle de coisas muito discrepantes. Então, por exemplo... Eu consegui melhorar minha potência em 5 minutos, mas foram coisas de poucos watts, entendeu? Não melhorou 200 watts na potência de 5 minutos, né? Exato, então acho que esse é o tipo de controle que eles fazem, né? A gente tem visto, aparentemente, que eles estão tentando criar um passaporte biológico também para esse tipo de prova. Então, o que é isso? Eles vão começar a ter os dados dos atletas, né? O Ironman, as competições VR, por exemplo, eles já têm alguns critérios. Inclusive, Betão, agora parece que, se não me engano, eles só podem correr na rua para realmente validar. Nem a esteira pode mais, né? Sim. Então, eles têm alguns critérios para que realmente eles vão armazenar algumas informações desses atletas para ir comparando no curso temporal. Poxa, se o cara realmente teve uma performance estrondosa em 3 meses, 4 meses, o que houve, né? Existem alguns limites, alguns testes fisiológicos que nós sabemos, então não dá para ser uma loucura assim. Isso eu acho uma coisa bacana, assim. Inclusive eles vão até depois comparar com provas reais. Isso é bem interessante para saber como é que tá esse atleta, o que foi feito ou não. Eu acho interessante. Tem que ter um parâmetro, né? Tem que ter. Não tem como. Se você deixar, a gente sabe, né?
como bem dito, é o tipo de trapaça que não vale a pena, né? Então é muito complicado. No alto nível, eu acredito que seja menos isso. Então eu acho que é o amador que realmente se preocupa em ter essa performance extraordinária. Abstrata. Eu acho que o atleta de elite tem muito mais a arriscar, né? Se ele for fazer uma trapaça dessas. Cagada dessa, né? Vamos falar a verdade aqui, o português. Parece pouco, mas eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez que como eu fazia meus treinos na esteira, eu tinha calibrado o meu Garmin com 3%, que era a diferença que dava da esteira. Na esteira era 3% de diferença pra rua. Cara, um dia eu fui correr na rua e esqueci de mudar. Cara, eu acabei o treino e olhei e falei, caramba, eu corri rápido hoje. Era um treino mais leve e eu comecei a correr e falei, caramba, o quilômetro tá muito rápido. O que tá acontecendo? Tá estranho, né? E aí começava a tentar diminuir e não conseguia diminuir. Aí eu lembro que quando eu acabei o treino, eu fui olhar, era um treino pra ter feito uns 4,40 mais ou menos, e eu fiz 4,19. Você vê, então, são 3 segundos, a diferença de 3% nessa calibração dava assim coisa de 12 segundos por quilômetro. Então você fala, não é 3%, parece pouco, mas não é pouco. Tenta correr 12 segundos por quilômetro mais rápido do que o que você corre normalmente. Né? Betão, 3% é a diferença do primeiro e do 20º no ITU, Betão. Sai todo mundo correndo junto ali. Então você pega hoje uma coisa de 3% aí, dá uma diferença muito grande. Por isso que a competição virtual é virtual e o real é o real, né? A gente tem que ter bem separado isso, porque é difícil, quando se já é difícil controlar o doping, você imagina controlar aí 3% numa medição numa esteira. Eu espero não ter que controlar os egos de alguns amadores agora com o virtual. É isso que eu espero. Essa é a minha grande verdade. Luísa, me fala uma coisa. Como é que estão os seus treinos agora? E qual é a tua ideia para classificar? Você, teoricamente, está classificada, né? E o que ainda temos que fazer para falar, eu vou? Bom, agora, no momento, assim, a gente tem mantido os treinos de bike indoor. A gente não voltou pra rua, acho que desde março, se eu não me engano, a gente só tem pedalado indoor. Mais por uma questão, assim, de... Poxa, a gente sabe que o coronavírus ainda tá por aí, os leitos estão ocupados, Deus me livre, acontece alguma coisa aí na bike e eu tenho que ir pro hospital. Então a gente manteve os treinos de bike, principalmente indoor. Acho que São Carlos, por ser uma cidade bem pequena, corrida, a gente, depois da flexibilização, a gente tem que conseguir fazer alguns treinos externos também. A gente tem locais muito bons aqui pra treinar, na verdade, que você sai pra correr, você não vê uma viva, assim, você não vê um passarinho, na verdade, né? É realmente muito bom, assim. Mas... Aqui também. São Paulo também. São Paulo... Então, assim, você não vê um passarinho... Tudo que você vê é obra. Inclusive, tava uma aqui no nosso teto. Não, uma vez eu fui pra São Paulo até e, tipo, subindo, assim, a gente tava indo em direção à Avenida Paulista, né? Eu fiquei abismada, porque a cada quarteirão que você passava era mais gente, assim, até chegar na Avenida Paulista. Chegou na Avenida Paulista, tipo, eu falei, pô, tem São Carlos inteiro aqui, né? Porque é realmente bem diferente a realidade, assim, entre as cidades. Vou te levar na 25 de março, fica tranquilo no Natal. No Natal não, agora mesmo, tá agora já tá cheia, pô. Agora que o coronavírus tá cheio, você imagina no Natal como é que vai estar. E natação, a gente conseguiu uma piscina particular, pelo menos 3 vezes por semana a gente tá tendo contato com a água, né? Então já é algo que ajuda e a gente tem mantido nos outros dias um trabalho de força aí pra pelo menos não perder tanto, né? Acho que a natação, das 3 modalidades, é hoje que eu tô sofrendo um pouquinho mais pra realmente me manter treinada. Pensando aí em Jogos Olímpicos, né? A gente estava bem no final da classificação quando tudo começou, né? A gente estava em março e a classificação ia até maio aí desse ano, de 2020. A gente deu um posicionamento de que não terão provas esse ano que vão contabilizar para o ranking olímpico. Vão ter provas, mas ainda não vai estar valendo para o ranking olímpico, provavelmente volte tudo só ano que vem, né? Mas eu acho que, assim, hoje meu principal objetivo não é mais a classificação individual. Acho que tanto eu quanto a Vitória no feminino, quanto o Messias no masculino, a gente está muito bem encaminhado para os Jogos.
Hoje, meu objetivo principal, se pensando em classificação de Jogos Olímpicos, é classificar o revezamento. Então, a gente sabe que hoje a melhor forma de conseguir uma segunda vaga no masculino é tá conseguindo essa vaga no revezamento. A ITU vai fazer um evento, né, teste, vamos dizer assim, de revezamento com os países que não se classificarem para o ranking. E aí eu vejo o Brasil como, tipo, até um potencial aí para estar conseguindo essa vaga, né? São 3 países que se classificam por meio desse evento. Eu acho que com um ano a mais aí para os Jogos, 3 dos 4 membros que já estão meio que garantidos, a gente vai ter um ano a mais aí para estar treinando e se desenvolvendo. Então acho que por a gente ser um time novo, esse adiamento foi algo positivo para a gente. E eu acredito sim que a gente venha conseguir essa vaga. Esse, na verdade, para mim é o principal objetivo quando realmente a classificação para os Jogos Olímpicos voltarem. Eu queria agora, pra gente finalizar, que você falasse dos teus apoiadores, dos teus patrocinadores, com quem que você está trabalhando hoje, por favor. Bom, hoje minha equipe é o SESI São Paulo. Já existe essa equipe há um bom tempo, né? Se eu não me engano, desde 2009. Acho que vários dos grandes nomes do triatlon brasileiro já passaram por aqui. Hoje os principais sou eu, o Messias e o Reinaldo, mas já teve Pamela, já tiveram vários grandes atletas aqui em São Carlos. Hoje eu faço parte do Exército Brasileiro, também é um baita programa de incentivo, né, a todas as modalidades olímpicas. E esse ano eu tive o prazer aí de estar ingressando num time da MRV. Eles criaram um programa chamado Elas Transformam, em que eles passaram a apoiar 12 atletas mulheres olímpicas aí para 2020, uma bolsa auxílio de 2 anos. E eu tive o prazer de ser uma dessas atletas contempladas, né? Então, a MRV não é da área esportiva, mas tem investido legal aí no esporte olímpico. Lá no SESI, o seu técnico é o? É o Eduardo Braz. Mais alguém que trabalha com você? Bom, hoje, acho que uma das coisas que eu realmente investi nos últimos anos, que eu acho que me ajudou muito, foi investir numa equipe multidisciplinar, né? Então, além do Eduardo, eu tenho o Gustavo, que é o físio. Poxa, o cara é 100%, assim, não trabalha com a gente só com recuperação, até com prevenção de lesão, assim. Eu até falo, é até ruim pra fisioterapia, porque ele faz a gente carregar peso pra caramba, pra prevenir dor de qualquer forma, mas tem tido resultados muito bons, assim. Eu trabalho hoje com a Carla de Piero também, que é psicóloga esportiva do COB. Eu tô trabalhando com a Carla desde 2016, eu acho que ela é atleta aí do Fadoto, né? Ela tenta, né? Ela finge que treina, eu finjo que tô treinando com ela. Bom saber. E tem também a orientação dos nutricionistas da Care Club, no médico também, né? O Nicastro, o Dr. Paulo e o Gerson, que é o fisiologista. Legal, bem legal. Conheço todos eles não. O Nicastro, né? Você falou, acho que eu não conheço. O restante eu conheço. O Paulo, o Dr. Gerson, muito bom. Luísa, muito obrigado. Essa conversa eu acho que a gente teria ainda que gastar um tempo grande. Infelizmente a gente tem que parar por aqui. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, talvez era um horário que você tinha que estar descansando, dando uma cochilada, enfim. E você quer deixar alguma consideração final? Quer dar o seu tchau? Bom, primeiro eu queria agradecer realmente, né, pelo espaço aqui que vocês abriram. Obrigada mesmo aí de coração para estar dando esse espaço para estar conversando sobre o meu trabalho e tudo mais. É bem bacana, assim, isso aí. E, poxa, eu acompanho vários podcasts esportivos. Esse aqui do Café com Tri vai ser mais um que vou estar acompanhando a partir de hoje. Obrigada mesmo, Wagner. Valeu. E as nossas redes sociais, Érica? Sigam a gente no @Café com Triatlon lá no Instagram. Não esqueçam de dar um seguir também lá no Spotify. Se inscreve no nosso canal, entre aspas. E sigam também a Luísa Batista lá no Instagram, gente. Grande beijo pra vocês. E até mais. Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.